Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius de Direito do Trabalho da Unifev. Hoje nós vamos falar sobre os princípios do direito do trabalho de forma específica, né? Quais são os objetivos então dos princípios aqui na nossa visão? Adequar o tempo de trabalho, a questão da jornada, né? Aumentar aí o número de empregos, geração de emprego, melhoria das condições de saúde e segurança, proteger e garantir o trabalho, né? Para as populações aí de baixa renda, aquelas mais desprotegidas, e estimular a continuidade dos vínculos, né? Ou seja, o contrato por prazo indeterminado é a regra, né? E o prazo determinado é a exceção, né? E também incentivar contratações que encerrem maior rol de benefícios aí para os empregados. Então veja, os objetivos principais são esses, né? Agora falamos de uma maneira mais específica sobre os princípios, né? Os princípios da proteção, os princípios das normas mais favoráveis, da imperatividade das normas trabalhistas, da indisponibilidade do direito do trabalho, da condição mais benéfica, da inalterabilidade contratual lesiva, da intangibilidade salarial, o princípio da primazia da realidade e o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, veja, todos esses princípios são princípios específicos da nossa área e que nós trataremos aí de forma bastante contundente sobre cada um deles, ok? Bom, iniciando então sobre o princípio da proteção, muitos dizem que ele é o princípio norte, né? O professor Godinho Delgado, ele defende essa posição, né? Então a gente destaca ele aqui na apresentação justamente pela posição e opinião jurídica do Maurício Godinho Delgado, né? Que é ministro lá no TST. E o que o ministro diz? O ministro diz que o princípio da proteção ele tem que ser observado nos três momentos, né? Como nós falamos lá quando estudamos princípios. No momento da criação da lei, no momento da sua contextualização e principalmente no momento da interpretação, que é na hora que o juiz vai julgar, o desembargador, o ministro, né? O operador do direito vai colocar ali a questão para ser apreciada na justiça. Então, veja, esse princípio da norma mais favorável, né? Ele tem esses elementos, todas essas etapas e visa justamente aí colocar a melhoria da condição social do trabalhador, né? Veja que há uma harmonia bem grande, né? O princípio da imperatividade das normas trabalhistas, o que seria isso? As normas trabalhistas são normas cogentes, né? São normas de ordem pública, né? Ou seja, elas estão fora da possibilidade de redução, né? Salvo aqueles comandos autorizados pela lei. Então, a norma trabalhista, né? Ela já vem com uma diretriz mínima e que torna-se totalmente inegociável, salvo naquelas situações especiais. Lembrando que nós estamos tratando de direito individual, ok? Quando nós formos falar de direito coletivo, a gente vai ver os princípios próprios do direito coletivo, ok? Bom, outro princípio bastante importante e muito citado é o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Olha só, a gente nessa fase aí de pandemia, né? Esse princípio é um princípio que provavelmente vai ser invocado em breve aí pelos advogados aí, dos trabalhadores, né? Até onde vai a disponibilidade do direito daquele funcionário, daquela trabalhadora lá, em prol aí da manutenção do emprego, né? Então é uma questão bastante importante que em breve será ventilada aí pelos tribunais, né? Ou seja, o empregado ele não pode, né, despojar esses direitos. Há um patamar mínimo, né, de direitos assegurados para todos os trabalhadores lá registrados, né, que estão vinculados com a CLT, e automaticamente eles não podem abrir mão disso, né? Então fica aí um grande debate jurídico para a gente observar aí nos próximos meses, aí, futuro próximo, ok? O princípio da condição mais benéfica é outro princípio que aquela pirâmide que a gente estuda geralmente no primeiro ano, colocando a Constituição lá no topo, as leis complementares, ordinárias, né, aquele rol lá, isso aqui no direito do trabalho, ele fica numa posição mais aberta. Por quê? Sempre estará no topo dessa pirâmide aquela regra mais benéfica ao empregado. Então, por exemplo, se um acordo coletivo está dizendo que o adicional pelas horas extras é de 80%, né, um exemplo,
o juiz vai aplicar essa, mesmo sendo lá na Constituição apenas 50% adicional. Ou seja, veja que essa condição mais benéfica vai entrar em prioridade na aplicação dela, tá bom? O princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ela surge porque, como o contrato de trabalho é um contrato contínuo, em andamento, realidade, né? Muitas vezes os fatos vão acontecendo e as condições vão sendo alternadas, mas existe uma disposição dentro desse princípio que as condições elas não podem ser alteradas em prejuízo ao trabalhador, né? Então, apesar das mudanças, das alterações, fica aí uma proteção, né? Como se fosse aí um direito adquirido, ok? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Temos lá o artigo 468 da CLT, que trata justamente dessas alterações serem nulas, consideradas nulas, né? Quando alteradas aí de forma a prejudicar o trabalhador. Então, na hora que o empregador vai contratar, ele precisa ter ciência do quê? De que qualquer mudança na situação daquele empregado, aquilo ali pode ser considerado como lesivo e aí vir a ser aplicado essa disposição, esse princípio, e ser considerado como uma alteração contratual lesiva, ok? Então fica aí a dica, né? Que essa situação é uma situação que exige bastante cautela do empreendedor, do empregador, né? Claro, novamente falando, né? As alterações que acontecem dentro dos acordos coletivos, das convenções coletivas, estão em outro patamar dentro do direito coletivo do trabalho. A gente está falando aqui do direito individual do contrato de trabalho, ok? Bom, intangibilidade salarial. O que acontece, gente? O empregado, ele presta o serviço dele para o empregador, né? E a obrigação principal do empregador é justamente remunerar, né? Pagar aquele salário depois aí da prestação de serviço ajustado. O que acontece? Como a gente sabe que a força de trabalho é justamente a única situação que a pessoa tem disponível ali em troca do dinheiro, né? Não é nada justo que não se pague, né? Por aquele serviço prestado. Então, torna o salário de natureza alimentar e evidentemente que descontos, cobranças por parte do empregador tem limites. A gente vai ver isso quando estudar o artigo 462, ok? Bom, e o princípio da primazia da realidade, né, sobre a forma? Na Justiça do Trabalho, infelizmente, muitas pessoas se utilizam de documentos, né, para desvirtuar a realidade. Essa é a verdade, né? Então imagina só um trabalhador que ele trabalha lá até às 19 horas todo santo dia, só que o empregador manda que ele anote no cartão de ponto dele que ele encerra a jornada às 17. O que acontece? O juiz, na apreciação do conjunto probatório, vai ouvir as testemunhas, vai ver os documentos, vai ver o cartão de ponto, enfim, ele vai dar prioridade à realidade sobre a forma. Então o documento, muitas vezes, é desconstituído, né? Por quê? Porque vai prevalecer aí justamente a realidade, né? E para fechar, o princípio da continuidade na relação do emprego, né? O princípio da continuidade da relação do emprego significa o quê? Significa que as relações de emprego, em regra, são por prazo indeterminado, né? Então a pessoa ingressa na empresa e espera-se que o contrato dela seja por prazo indeterminado. Por isso que o legislador ou julgador vai manipular a legislação, vai pensar na legislação ou vai apreciar um processo com isso na cabeça. Os contratos de safra, temporários, né, obra certa, intermitente, são contratos de exceção. E aí recomenda-se que todos esses contratos sejam escritos. Justamente por quê? Porque quem tem o ônus de provar que não é um contrato por prazo indeterminado é o empregador. Tudo bem, gente? São essas as nossas dicas, né? A gente sabe aí do nosso tempo, é um tempo curto aí por conta das dimensões do programa que a gente utiliza, né? Mas eu deixo aqui o nosso canal aberto através do meu WhatsApp, através do meu e-mail e, sobretudo, espero todos vocês aí, caso tenham dúvidas, né? Na nossa plataforma Teams, lá da Unifev, tá bom?
Foi um grande prazer falar com todo mundo, um grande abraço e em breve estaremos todos juntos aí para dar continuidade às nossas aulas presenciais. Até mais! Tem certeza que gravando? Sim, não, chama-se não.